Quero saudar os amados com a graça e a paz do Senhor nesta noite, desejando uma noite de paz, uma noite abençoada a todos os amados e pedindo a Deus que todos quantos possam estar recebendo esta mensagem possam realmente desfrutar e possa ser uma bênção como enlevo espiritual para todos nós em nome de Jesus. Portanto, vamos orar para que possamos refletir na palavra do Senhor em nome de Jesus. Deus, obrigado porque o Senhor tem sido bom para conosco, nos tem assistido, tem nos dado saúde, tanto física como espiritual, tem contemplado as nossas necessidades, ó Pai, e tem suprido as nossas necessidades, Pai. Queremos, em nome de Jesus, colocar, ó Pai, este mundo criado pelo Senhor diante de Ti, em particular a Tua igreja, o Teu povo, em nome de Jesus, pedindo e suplicando o Teu cuidado, a Tua providência santa. E agora, quando vamos fazer uso da Tua palavra, vamos refletir na Tua palavra, pedimos a Tua direção, perdão das nossas falhas, dos nossos pecados, para que possamos ser dignos de fazer uso da Tua palavra e sermos alcançados profundamente pela mensagem do Senhor, Pai. Que assim o seja, que assim o faça para a honra e glória do Teu nome e alegria nossa em nome de Jesus. Amém. Amados, o texto de hoje está no capítulo 16 do Evangelho de Lucas. Vou ler apenas os versículos de 1 a 12. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 12, quando diz assim: E dizia também aos seus discípulos: Havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: Que é isso que ouço de ti? Presta conta da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E como o mordomo disse consigo: Que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que, quando for desposado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: Toma a tua conta e assenta-te já, escreve 50. Disse depois a outro: E tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: Toma a tua conta e escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai, amigo, com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amém, queridos? Esse texto, é a parábola do mordomo infiel, contada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje nós queremos pensar não só aí nessa questão da parábola, mas no contexto em si aí, porque tem outras coisas imbuídas neste capítulo 16, que a primeira direção é dada através desta parábola do mordomo infiel, e que queremos hoje refletir sobre o tema, refletindo sobre a mordomia da vida. Veja que essa parábola do mordomo infiel, esse certo homem, que era um rico, um senhor, ele tinha um mordomo. O mordomo é um administrador, uma versão, a versão da Bíblia, na versão da Alfalite, Bíblia na versão Vida,
ela vai dizer o seguinte, que, aliás, versão viva, né, da Bíblia, ela vai dizer o seguinte, que tem esse mordomo como sendo contador do seu senhor, né? Ou seja, cuidava principalmente das coisas concernentes às finanças do seu senhor. Mordomia diz respeito, né, ao cuidado da nossa vida, ao cuidado com o nosso tempo, ao cuidado com o nosso trabalho, a nossa família, e por aí vai, né? Estamos cercados de questões que estão na realidade, né, ou que diz respeito à questão da mordomia. E certamente nós temos que cuidar da questão da mordomia, principalmente da mordomia da vida. Diz a palavra que este administrador, esse mordomo, né, que servia ao seu senhor, agora o seu senhor ouve dizer que ele estava sendo acusado, né, de dissipar os bens do seu senhor. E o seu senhor, chamando ele, vai pedir a ele para dar conta, né, do seu trabalho, da sua mordomia, da sua administração, dizendo para ele porque ele não poderia mais trabalhar com o seu senhor, ou seja, na linguagem popular, ele seria demitido, seria mandado embora agora. E aí ele cai em si, ele fica muito temeroso, com certeza entristecido, matutando o que ele iria fazer, chega a dizer consigo mesmo, o que eu vou fazer da vida agora, porque o Senhor vai me tirar o meu trabalho, né? Vou ficar sem o meu sustento, cavar poço eu não posso, mendigar também tenho vergonha, o que eu vou fazer nessa situação? E aí ele pensa, vem a luz, e aí nasce, né, diante dele, aí a luz, o desejo dele reunir, né, aqueles que eram devedores ao seu senhor, e está tratando com aqueles que eram devedores do seu senhor. E o texto vai dizer que ele vai chamar aqueles que deviam o senhor deles, e aí ele vai reduzir, né, vai reduzir a dívida ao qual aqueles devedores tinham para com o seu senhor, de tal maneira que, sabendo disso, né, o seu senhor vai, né, se admirar dele, vai achar realmente que ele foi bem perspicaz na situação, porque vai dizer o texto que um devia 100 medidas e ele diz para assinar ali, né, assinar ali a questão da dívida ou a promissória, né, podemos dizer assim, né, aquele que devia ali a 100 medidas de azeite, ele diz, toma a tua conta e assenta e escreve só 50, metade. O outro que devia, né, 100 alqueires de trigo, ele vai dizer, toma a tua conta e escreve apenas 80 aí. O seu senhor, sabendo disso, vai dizer, na realidade, né, o texto diz que ele louvou aquele injusto mordomo, por haver se procedido prudentemente, mas com certeza injustamente, né? Porque agora ele estaria tirando, né, certamente uma boa parte da dívida que aqueles devedores deveriam para com o Senhor, porque o intento dele era que quando certamente ele ficasse sem a mordomia da administração do trabalho do seu Senhor, ele pudesse ser recebido na casa desses outros, ou quem sabe até justamente ser empregado destes outros aí, que poderiam lhe dar aí um emprego, trabalho, né, a boa paga certamente como administrador. E assim é feito em nome de Jesus. Por isso que a palavra vai dizer que o seu mordomo viu ali essa situação, ali o seu senhor viu ali essa situação, e vai dizer que os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Primeira coisa que eu quero parar para pensar com você aqui sobre a questão dessa reflexão sobre a mordomia da vida. É que no versículo 2 a palavra vai dizer que aquele senhor daquele mordomo vai dizer, que é isso que ouço de ti? Primeira coisa que queremos tratar aqui acerca da nossa vida e que devemos tomar muito cuidado, ser muito prudente nesta situação, é de andarmos na verdade, é de procurar andar longe da corrupção, porque a palavra diz que nada há encoberto que não haja de se manifestar. Ou seja, tudo que está oculto, tudo que está encoberto, um dia certamente vai vir à tona, um dia vai vir à luz. Nada há encoberto que não haja de manifestar-se.
E aí, isso me lembra uma coisa, lá nos tempos de Moisés, né? Moisés estava lá como príncipe do Egito, e aí ele vê ali um egípcio, né, lutando contra o irmão dele, hebreu, irmão no sentido, né, patrício, né? Ali porque era hebreu também, lutando, e aí ele vai ali tentar apaziguar, né, aquela intriga, aquela briga ali, e diz a palavra que ele acaba tirando a vida daquele egípcio que estava lutando contra o hebreu. E aí Moisés ficou na dele, né, pensando que ninguém viu aquilo, que não sabiam de nada, mas depois, um tempo depois, há uma discussão, uma intriga, uma briga ali entre dois, né, patrícios, mais uma vez ali, né, dois hebreus, e aí Moisés vai procurar apaziguar. E quando ele vai apaziguar, um daqueles vai dizer para eles: você quer tirar a minha vida, tirar a nossa vida, como você tirou daquele egípcio? Ou seja, Moisés pensava que o caso estava encoberto, mas tudo veio à tona, né? De fato, a ponto dele agora, né, ele fugir, né, sabendo daquilo, porque ele sabia que poderia pagar com a sua própria vida por ter tirado a vida ali de um egípcio, diante de Faraó, e ele aí foge, né? Ele foge, vai fugir, ele vai ser ali fugitivo por 40 anos, né, em conformidade com a palavra do Senhor. Mas também, isso aí diz respeito a uma situação que a gente precisa pensar muito, é que a corrupção e o pecado sempre serão descobertos à luz da verdade, porque a verdade, ela sempre vai vir como luz e ela vai dissipar as trevas e vai realmente trazer aquilo que é verdade à tona diante de todos. E há uma coisa que aqui queremos pensar com você, em nome de Jesus, conforme diz a palavra, que é isso que ouço de ti. Ou seja, o que as pessoas estão falando acerca de nós, né? Principalmente para os nossos superiores. Primeiro, diante do nosso Deus, do nosso Pai Celestial. Segundo, né, diante daqueles que são os nossos superiores, que estão diante de nós, aqueles que trabalham em empresas, aí, os seus patrões, né? Aqueles que estão sob submissão, né, de algum patrão, de algum senhor, o que é que tem chegado até eles acerca da sua atitude, acerca do seu testemunho, acerca realmente de tudo o quanto você tem feito. Amados, amados de Deus, a mordomia da vida, ela deve ser tratada de tal maneira, principalmente para nós, como crentes em Cristo Jesus, sermos zelosos por esta situação, para que não venhamos a ser motivos de escândalo diante do reino de Deus, diante da igreja do Senhor, principalmente diante do nosso Deus, em nome de Jesus, porque quantas vezes, né, despercebidamente, as pessoas mancham o nome de Deus por se dizerem cristãos, por se dizerem membros do corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizendo que são membros da igreja tal, que são membros daqui, membros dali, e muitas vezes dando mau testemunho, muitas vezes se corrompendo, muitas vezes aí, né, mentindo, falando coisas que não devem, se corrompendo, e certamente isso tudo um dia vai estar realmente sendo descobertos, e é a hora que muitos passam vergonhas, é a hora que muitos são tirados a sua mordomia, ou seja, muitas vezes aí é a hora que ele vai ser tirado da responsabilidade que você tinha diante de outros, porque vai faltar a confiança. E quão bom é quando realmente aqueles que estão, né, acima de nós confiam em nós de tal maneira a nos responsabilizar por coisas tais, e certamente precisa ter responsabilidade para cuidar, confiando em nós, né, dando responsabilidade, porque certamente vê em nós pessoas idôneas, pessoas fiéis, pessoas que não são injustas, mas pessoas que usam de justiça em nome de Jesus, conforme diz a palavra, é para nós trabalharmos, né, zelando pelas nossas responsabilidades, como se nós estivéssemos trabalhando para o Senhor, não trabalhando simplesmente para o homem, mas trabalhando para o Senhor em nome de Jesus, para não sermos causa, né, de escândalos, causa de injustiça, causa realmente de que o nome do Senhor seja ultrajado, certamente, e o próprio Deus das nossas vidas, ele possa realmente
ver que há um envergonhamento diante destas situações. Que Deus nos livre destas situações e que possamos ser zelosos nesse sentido, em nome de Jesus, porque devemos cuidar muito bem da questão que envolve a mordomia da vida, em nome de Jesus. A segunda coisa que eu vejo aqui, em nome de Jesus, é quando esse mordomo agora, ele sabendo que o seu senhor estava despedindo a ele, agora já havia sido dispensado, ele vai, pensar consigo mesmo, no versículo 4 da palavra, aí vai dizer, eu sei o que eu hei de fazer, para que quando for desposado da mordomia, me recebam nas suas casas. Ou seja, quando for despossado da mordomia, quando for tirado ali da questão de estar ali trabalhando para o meu Senhor, ali administrando os negócios dele, agora saindo desta situação, já sei o que eu vou fazer. E aí isso me lembra a parábola do amigo inoportuno que Jesus contou. Jesus conta uma parábola chamada parábola do amigo inoportuno, ou seja, alguém que estava em casa, chega lá um amigo na sua casa, batendo, ele não tinha nada para oferecer ao amigo, e aí ele vai diante da casa de um outro, batendo lá uma certa hora da noite lá, e aí aquele vai abrir a porta e vai dizer, olha, já estamos aí, eu e meus descendentes já estamos aí dormindo, já estamos aí no descanso, Mas a palavra vai dizer assim, ainda que você se torne importuno por ser seu amigo, ele vai lhe dar o que você precisa. Mais ainda o nosso Pai Celestial, quando nós certamente estamos diante dele, buscando aquilo que precisamos em nome de Jesus e sabendo que diante de Deus nós jamais seremos importunos diante dele, porque ele sabe das nossas necessidades e ele sabe realmente o que nos falta e ele tem prazer em nos receber diante dele, principalmente em orações, em rogo, para pedir ao Pai e rogar aquilo que nos é necessário em nome de Jesus. Mas quando nós pensamos nesta questão de ser inoportuno, diante das injustiças cometidas, diante de algumas coisas que não convém, quando for despossada a minha situação, já sei o que eu vou fazer. E aí ele intenta certamente, aí posso dizer assim, defraudando ao seu senhor, diminuindo aquilo que era a dívida dos devedores do seu senhor, digamos assim, no popular, para ficar bem na fita, com aqueles outros que ele pensava que mais tarde poderiam socorrê-lo, poderiam lhe dar um trabalho, quem sabe ali ter ele na sua própria casa, socorrendo a ele nesta situação. É o chamado, como podemos dizer aqui na nossa nação, chamado jeitinho brasileiro. Toma lá, dá cá. Mas, amados de Deus, possa ser que, mesmo através da injustiça, da infidelidade, alguém realmente possa ter algo, mesmo diante da injustiça, conseguir alguma coisa. Mas eu quero te dizer nesta noite, em nome de Jesus, as questões acerca do reino de Deus, as questões acerca das coisas espirituais, as questões acerca do mérito para com Deus e de que nenhum de nós temos mérito algum para diante de Deus, mas o que nós obtivermos da parte de Deus será através da justiça e da fé, prostrada no Senhor em nome de Jesus, porque se formos injustos, Deus certamente, o seu olhar não estará voltado para nós, não haverá aprovação de Deus diante de nós, por isso que o texto vai dizer, eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas os faltares vos recebam nos tabernáculos eternos. Amados de Deus não coabita com a injustiça, mas sim com a justiça, porque Deus, ele é justiça e ele certamente anda em justiça. A palavra chega a dizer que Deus, na realidade, a sua justiça é como equidade, balança justa que não pende nem para um lado nem para um outro, porque Deus anda em justiça e ele age em justiça.
Não existe jeitinho, certamente, né? Diante de Deus. Ele sabe quem somos nós, os nossos erros, as nossas falhas, a nossa competência em si, e Ele sabe quando injustamente nós estamos granjeando, lutando para realmente obtermos alguma coisa aí, mas Deus o sabe, aquilo que é necessário e aquilo que precisamos em todo o tempo da nossa vida. E muitas vezes as pessoas, né, para adquirirem, né, ali o que elas estão projetando, elas usam de injustiça, né, elas pisam sobre os outros, elas, né, tomam dos outros aquilo que não é do seu direito, né, e certamente aí, como injustos que são, muitas vezes pensam que vão ficar bem, mas no final das contas, certamente nós sabemos que aí entra a lei da semeadura. Nós colheremos aquilo ao qual nós semeamos. E nós devemos tomar muito cuidado com isso em nome de Jesus, porque a mordomia da vida, e principalmente para nós como crentes em Cristo Jesus, devemos viver e cuidar da mordomia da vida na questão da justiça, na questão da fé, na questão da fidelidade em nome de Jesus, principalmente para com o nosso Deus e aqueles aos quais nós certamente efetuamos algum trabalho, algum serviço para eles em nome de Jesus, porque a boa paga sempre vai vir do nosso Deus, porque Ele está vendo todas as coisas. Se somos injustiçados, Deus está vendo. Se realmente cometemos atos de injustiça, Deus também está vendo. Mas se nós formos certamente ultrajados, certamente se nós formos roubados, se nos for tirado aquilo que nos é direito, também o nosso Deus está vendo e Ele vai fazer justiça por nós em nome de Jesus, porque o nosso Deus não falha na sua justiça em nome de Jesus. A terceira coisa aqui que nós vemos é a questão que diz, né, sobre a questão da justiça e injustiça. A palavra vai dizer assim a partir do versículo 10: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Quando as riquezas da injustiça vos faltarem, vos receberão eles nos tabernáculos eternos. Isso nos lembra a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo diz respeito ali àquele jovem que tinha de tudo ali na fazenda do seu pai, era um dos donos da fazenda, mas de repente ele olha para o mundo, tem o desejo de conhecer o mundo e as coisas do mundo, e ali ele pede ao seu pai que repartisse aquilo que lhe desse o que era, né, direito dele. Seu pai, com muita tristeza, reparte, dá o que é dele, e ele vai para o mundo, né, gastando tudo quanto era das riquezas ao qual seu pai havia lhe dado, a sua parte, a sua porção. Mas ali a parábola que Jesus usa vai dizer que quando, né, acabou o que ele tinha, já não havia mais os amigos, todo mundo se afastou dele porque era aqueles, né, entre aspas, amigos, né, enquanto ele estava bem, estavam com ele, né, bebendo, comendo, se prostituindo. Mas quando faltou, ele já não tinha mais nada, não tinha ninguém próximo a ele. Agora diz a palavra que ele foi trabalhar ali no cuidado, né, dos porcos de um senhor, e ele desejava até comer a comida, as bolotas dos porcos. E aí, o final da parábola vai dizer que ele cai em si, vendo que até os trabalhadores, ali, os servos do seu pai, tinham tudo do bom e do melhor, e ele ali passando necessidade, desejando até comer a comida dos animais. Vou voltar, vou dizer: pai, pequei contra os céus e terra, pequei contra ti, não me considere nem sequer como teu filho, mas me considere como um jornaleiro, um servo, um serviçal, um trabalhador. Mas a palavra vai dizer que quando o pai o vê já ao longe, vai lá, abraça, pede, chama os seus servos para colocar a melhor roupa, o anel que dá o entendimento de que ele também era poderoso, era um dos donos ali da fazenda também, manda matar o melhor bezerro, o bezerro chamado bezerro cevado ali, porque vai dizer que o filho que estava morto agora reviveu, estava presente.
Mas pastor, o que isso tem a ver com essa questão da mordomia da vida? Porque essa parábola do filho pródigo vai dizer justamente, aquele que estava morto reviveu, porque no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, diz respeito a 3 situações ali, 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, né? A ovelha que se perdeu e ela é achada, e a palavra vai dizer que quando ela é achada, né, ali vão fazer festa, né? E aí quando, né, alguém se arrepende dos seus pecados, há festa nos céus. A dracma perdida também, né, quando aquela que perdeu ali a sua, né, moeda, a dracma de valor, ela ali varre a casa, chama lá as amigas para estarem procurando com ela, e quando acha, se alegra, porque aquilo que havia sido perdido foi achado, encontrado. E a parábola do filho pródigo que estamos falando aqui, é porque aquele filho, né, que havia sido dado como morto, agora ele reviveu, né, passou da morte para a vida, e agora, né, porque faltou as riquezas lá da injustiça que estavam com ele, e agora ele cai em si, volta lá para o seu pai recebe com muito amor, voltando ali a ter a boa vida que ele havia, e agora certamente considerando a sua injustiça e considerando a justiça do seu pai. A figura do próprio Deus, que é o nosso Pai Celestial, que ainda que nós pequemos, nos rebelemos, que saiamos para viver a vida por nós próprios, mas Ele está sempre disposto a nos receber, a nos abraçar e nos dar o melhor como filhos amados do Senhor, em nome de Jesus. E louvado seja Deus, que ainda que sejamos injustos, mas o nosso Deus, Ele continua sendo justo, em nome de Jesus. E aí nós lembramos José do Egito. José do Egito, mesmo sendo a sua história, né, a princípio foi uma história de injustiça, de ser injustiçado até pelos seus próprios irmãos. Mas o final das contas, mesmo por onde José passava, mesmo sendo injustiçado, né, preso, maltratado, sendo ali escravizado, mas sempre realmente como um homem justo, cumprindo com os seus compromissos, com as suas responsabilidades, sendo aclamado pelos seus senhores, colocando grandes responsabilidades sobre ele, e ele arcando com grandes responsabilidades, e chegando até, né, diante de Faraó, e se tornando ali, né, governador do Egito, como o segundo ali no Egito, né, abaixo de Faraó era o maioral ali, né, o governador José, governador do Egito. Amados de Deus, a injustiça nunca vai certamente sobressair sobre a justiça, porque o nosso Deus, Ele sempre vai fazer com que a justiça sobressaia em nome de Jesus. E a justiça é sempre obtida através da fidelidade. Ser fiel no pouco, que no muito te colocarei. Aquele que é injusto no pouco será sempre injusto no muito, mas aquele que é justo, é fiel no pouco, será justo e será fiel também no pouco, em nome de Jesus. E aí, a questão da eternidade, a questão, né, espiritual, né? Na eternidade, só através da justiça e da fidelidade, aquele que é o Senhor de todos, em nome de Jesus. Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar a outro, ou há de chegar a um ou desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom, diz a palavra de Deus. Ou seja, aquele mordomo ali, infiel, injusto, mas mesmo nisso tudo, aquele seu senhor vai ver a ele como muito prudente na sua perspicácia, de ser astuto a tal maneira de deixar uma boa impressão diante daqueles que eram devedores dos seus senhores, para que ele fosse aclamado e quando tivessem sem trabalho, fosse acolhido ali por aqueles outros. Mas no fim das contas, né, essa parábola, ela vai demonstrar entre a questão da fidelidade e infidelidade, entre a questão da injustiça e da justiça, e a questão maior aí, né, de ser confiado ou não, né, as riquezas e o que nós fazemos das riquezas. E que nós devemos muito tomar cuidado, porque essa questão da palavra que está colocada em não poder servir a Deus e a Mamom,
Mamon é uma palavra aramaica que tem a ver com riquezas. Sabemos que o Novo Testamento ele foi escrito na sua maioria, né, no grego, mas há poucas partes ali que foram escritas em aramaico. E esta palavra mamon é aramaico. E no aramaico ela quer dizer, tem a ver com a questão das riquezas. E nós devemos tomar muito cuidado, meus amados, porque quando nós refletimos na mordomia da vida, a última coisa que nos apercebemos aqui em nome de Jesus é que as riquezas do mundo não nos darão o direito, certamente, de adentrarmos, né, ao trono celestial de Deus, de estarmos realmente adentrando a eternidade com o Senhor, porque certamente se queremos, né, adentrar aí, conforme diz a palavra, né, adentrar, né, pelas portas no reino de Deus, nós devemos com certeza ser fiéis, usarmos de justiça em nome de Jesus e andarmos em conformidade com a palavra do Senhor, porque o resto desse capítulo 16, Jesus ainda vai usar a ilustração sobre a questão da autoridade da lei. E ele vai dizer que nenhum tio vai cair da lei, porque deve ser obedecida a lei, né? Porque ele vai dizer que os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega forças para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio, né? E ele vai falar até da questão da prostituição aí, de repente deixar a lei para viver com outras coisas ainda, porque a lei no primeiro século ainda imperava muito forte ainda, né? E quando se fala aí da questão de que os profetas, né, duraram até João Batista, desde então é anunciado o reino de Deus, porque o princípio lá da questão principal lá dos livros, das leituras que os judeus, né, a partir dos hebreus, os judeus também aí como descendentes tinham, né, a força maior deles, nos estudos deles, era a questão da Torá, que eram os livros da lei escritos por Moisés e também os livros proféticos, né? A lei, né, os profetas duraram até João Batista, e Jesus está dizendo que muitos têm se esforçado, feito força, né, para entrar, né, no reino de Deus, mas é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. E o que dizia a lei? A lei, a princípio, ela dizia, né, não matarás, né, não furtarás, não defraudarás, né, ou seja, não vai intentar contra o teu próximo. Porque vemos que a metade, né, dos mandamentos do decálogo dizem respeito à questão, né, vertical, né, a nossa questão do nosso relacionamento para com Deus. Mas o restante diz respeito ao nosso relacionamento horizontal, ou seja, o nosso relacionamento com o nosso próximo. E aí está o grande segredo quando Jesus diz que, né, sim, amarás, né, ao Senhor teu Deus, né, de toda a tua alma, de todo o teu ser, de todo o entendimento, de todo o teu coração. Este é o primeiro mandamento, mas também, né, tão grande quanto a este é amar ao teu próximo como a ti mesmo. E aí a palavra vai dizer que, né, destes mandamentos, né, são dependentes, né, a lei e os profetas são dependentes deste mandamento. Quando olhamos aqui para esta situação, nos faz pensar justamente nesta questão, granjear com as riquezas da injustiça. Granjear com as riquezas da injustiça. Amados de Deus, tudo que nós temos, tudo que Deus nos tem dado, é justamente para que nós possamos realmente estarmos vivendo uma vida sossegada, né? Comendo o nosso pão, desfrutando do nosso pão, andando de cabeça erguida como justos do Senhor, como fiéis em nome de Jesus. E aí, quando, na realidade, né, Jesus ele termina essa questão da autoridade da lei,
ele vai falar sobre a parábola de Lázaro e o rico, concluindo com essa questão aí do que ele estava falando a partir desta parábola do mordomo infiel. Porque Jesus estava falando da infidelidade daqueles grandes homens ali que se achavam, poderosos para demais, e ele estava falando sobre a imprudência deles, que eram injustos por demais, que eram infiéis por demais, e aí Jesus termina com a parábola do rico e do Lázaro. E a parábola do rico e do Lázaro vai falar justamente sobre a eternidade, da questão da vida eterna com o Senhor, seio de Abraão, mas também da alma na eternidade dos, como vai dizer a palavra do Senhor, Aí a parábola vai dizer aí que Lázaro, ele estava ali lá no seio de Abraão, que é sinônimo ali de estar nos céus com o Senhor, na eternidade com o Senhor, lugar dos vivos. Enquanto que o rico, ele estava ali no lugar dos mortos, lugar dos mortos. Amados de Deus, quanto mais, certamente as pessoas pensam que através de possuírem muitos bens materiais, de terem muitas riquezas materiais aqui na face da terra, pensam que tudo podem, aí entra a corrupção na sua vida. Por isso que a palavra vai dizer que nós devemos tomar muito cuidado, porque enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá. Chega a dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e conquanto muitas vezes nos tornamos injustos e principalmente altivez, orgulhosos por demais, porque temos algumas coisas e que achamos que faz a diferença entre nós e os outros, mas Deus não vê como nós vemos, Deus não olha como nós vemos, e olha o resultado aí final do que Jesus está mostrando entre a fidelidade e infidelidade, entre a justiça e injustiça, entre justamente não servir a Deus e a mamão, porque vai desprezar a um e servir ao outro. E ele termina justamente com a parábola, o capítulo 16 do Evangelho de Lucas termina com a parábola justamente de Lázaro e rico, demonstrando que alguém pode ser injusto aqui na face da terra, alguém pode ser poderoso nas riquezas materiais, mas isso não quer dizer que o seu final será um bom final, de que isso vai lhe dar direito a entrar na eternidade e viver a eternidade com o Senhor. Pelo contrário, se você não administrar bem a sua vida, não administrar bem as riquezas que são dadas pelo Senhor, pelo contrário, você vai ser tirado da presença do Senhor e a sua alma vai viver a eternidade no inferno, conformidade à palavra do Senhor. E ali, céus é sinônimo de paz, de bonança, sinônimo de tranquilidade, sinônimo de bênção, enquanto que o inferno é sinônimo de sofrimento, É sinônimo de sofrimento o inferno, porque a palavra diz que o inferno, ali é como, é lugar de fogo, fogo de enxofre, fogo que nunca se apaga, diz a palavra do Senhor, lugar de sofrimento eterno. Que possamos cuidar da mordomia da nossa vida, sempre na visão da justiça, na visão da fidelidade, na visão de sermos aí responsáveis pela vida ao qual Deus tem dado em nome de Jesus, para que realmente, quando nós formos injustiçados, estivermos diante da justiça do Senhor e sabendo que Deus tem o melhor para nós em nome de Jesus. E quando nós pensamos nestas questões em nome de Jesus, eu quero aqui terminar justamente com um pensamento. Houve um homem que deixou escrito que quando ele morresse, ele gostaria que houvesse algumas coisas ali em detrimento ao seu sepultamento, que seria, a primeira coisa é que ele deveria, ser ali sepultado, colocado num caixão, um caixão muito simples, ainda que fosse um homem rico, deveria ali ser colocado num caixão muito simples, para demonstrar que não há rico, não há pobre na questão da morte. Deveria também não ser colocado ali como de fato uma melhor roupa, o melhor terno, mas ele deveria ser ali colocado também no caixão nu,
para que certamente, né, as pessoas vissem e entendessem que assim como, né, se veio ao mundo nu e sem nada, voltaremos, né, sairemos daqui nu e sem nada. E a última coisa é que ele deixou que as suas mãos também, elas estivessem para fora do caixão, né, aí para demonstrar que não estaria levando nada aqui da face da terra. Veja bem estas três coisas, o quanto realmente pode falar a nós, porque muitas vezes nós estamos correndo atrás do vento, pensamos que estamos adquirindo, né, riquezas, muitas vezes com injustiça e na injustiça, achando que somos mais do que os outros, e estas coisas são para nós pensarmos, né? Ser enterrado ali, né, num caixão simples ainda, que tivesse grandes riquezas aqui. Ser enterrado nu, sem a melhor roupa, sem o melhor terno, para que vissem que ali se juntam, né, o rico e o pobre, que estarão saindo daqui da mesma forma que entraram aqui na face da terra. E com as mãos, para que as pessoas vissem as mãos sem nada. Chegou aqui sem nada e saindo daqui sem nada. Ah, amados, amados de Deus, que Deus nos abençoe. E que possamos, em nome de Jesus, pensar em tudo quanto Deus nos tem dado, na questão das responsabilidades que temos sobre a mordomia da vida, e cuidarmos o melhor possível em nome de Jesus, e certamente estamos atentos, né, ao querer de Deus sobre a nossa vida, e certamente cuidando desta vida, que é o maior dom que Deus tem dado em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Oremos. Deus bendito e amado, louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Oramos a Ti para que o Senhor certamente nos dê a visão da justiça, da fidelidade em nome de Jesus, para não sermos achados na infidelidade, na injustiça em nome de Jesus, e certamente sabendo que nós temos um Senhor que tem cuidado de nós, que vê todas as coisas, que tudo que nós temos vem do Senhor em nome de Jesus, que é o Deus da nossa justiça, e que o Senhor requer de nós que nós cuidemos principalmente da mordomia da vida, tudo quanto está cercando a nossa vida, mas sempre usando de fidelidade, sempre usando de justiça em nome de Jesus, e sabendo que um dia haveremos de prestar contas diante do Senhor da mordomia da vida, ao qual o Senhor nos tem dado em nome de Jesus, ó Pai. Que possamos realmente ter do Senhor, vinde, bendito meu Pai, para que você está preparado, ó Pai, desde a fundação do mundo, em nome de Jesus. Continue perdoando as nossas falhas, nossos pecados, nos dando a visão, certamente, de estarmos sempre diante do Senhor, considerando nosso Deus, nosso Pai Celestial, que tem cuidado de nós, e que certamente, enquanto o Senhor tem propósito em nossas vidas, o Senhor estará nos mantendo da melhor forma possível, em nome de Jesus. Que assim seja em nome de Jesus. Desejo uma boa noite na graça e na paz do Senhor, uma boa semana para os amados, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.